Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para iniciar as aulas remotas, né, da escola. Eu vou tratar hoje então sobre os gêneros textuais biográficos, né, a biografia, que nós já vínhamos tratando lá na sala de aula, nós começamos esse assunto e nós não conseguimos concluir, né? Então, o que que é uma biografia? Biografia é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém, né? Porque biografia quer dizer vem da origem da palavra bio, que é vida, e grafia, que é escrita. Então, a escrita da vida dessa pessoa se chama biografia. As características desse gênero. Então, ele é um texto narrativo que narra, né, conta a história de alguém em terceira pessoa, que a gente também já viu em sala de aula, que é quando eu digo ele nasceu, ele levou, né, eu estou citando a vida dele, olhando de fora da história, eu não estou dentro da história. Tá? Em ordem cronológica, quer dizer que é na sequência que vai acontecendo. Ele nasceu, ele cresceu, ele morreu, né? E com predomínio de verbos também no passado, né? No pretérito. Ele atuou, ele comprou, ele levou, porque já aconteceu, tá? E também esses relatos são baseados em fatos reais que realmente aconteceram, para ser uma biografia e não uma história não ficcional. Como nós fazemos uma biografia, então? Nós temos que pesquisar sobre a vida da pessoa, coletar materiais, fotos, entrevistas com pessoas que conheceram, se a pessoa já morreu, ou se a pessoa é viva ainda, né? Às vezes podemos fazer entrevista com ela mesma, né? Porque ela pode contar várias histórias sobre a sua própria vida. Que mais? Nós podemos entrevistar familiares, né? Quando nós vamos falar sobre texto escrito e nós vamos falar sobre de alguém, a gente tem que colocar o que a pessoa falou entre aspas, né? E o texto em itálico, como ali no último parágrafo desse texto ali, ó. Não se preocupem que os textos que eu estou colocando aqui eu vou disponibilizar para vocês lá no Google Classroom, né? Todos esses textos que vocês vão se basear sobre como fazer uma biografia e vocês vão poder olhar com mais calma, tá? Quais são os elementos indispensáveis, então, nessa construção? O que, que é obrigatório ter nesse texto? A data de nascimento da pessoa, a data da morte, se ela já morreu, as principais contribuições, por que, que vocês estão fazendo uma biografia sobre ela, né? Se ela inventou alguma coisa, se ela escreveu algum livro, se ela fez alguma coisa, ou se ela não é uma pessoa famosa, sobre a vida pessoal dela, se ela casou, se ela teve filhos, se ela trabalha, se ela começou a estudar, aconteceu algo importante que ela queira relatar nessa sua história de vida, tá? Além disso, também a gente pode colocar, como eu falei antes, fotos, imagens, desenhos da pessoa, né? Feito isso, então, a gente pode escolher um título legal, né? Que possa incluir alguma característica da pessoa, por exemplo, Charlie Chaplin, o gênio do cinema, né? Seria uma característica dele, então, tá? E aí você pode incluir, então, divisões nesse texto como nascimento, principais feitos, obras, morte, curiosidades. Eu vou anexar lá para vocês olharem, então, depois um texto sobre a pessoa que eu vou falar logo em seguida, em que tem todas essas divisões para vocês entenderem direitinho, tá? Na revisão também a gente não pode entregar um texto rasurado, gente. Eu tô recebendo muito texto rasurado, com pessoas que riscam por cima, erram, não passam a limpo e mandam para mim. Vocês não podem fazer isso, vocês têm que revisar o texto de vocês para fazer essa entrega, tá? Uma boa ideia para ver se esse texto tá bom é fazer a leitura dele em voz alta para alguém ou até sozinho, né? Ou para alguém, às vezes a pessoa dá uma ideia melhor, ver se está coerente, se tem pé e cabeça, como eu digo para vocês, né? Se não possui erros, né, de escrita ou mesmo palavras rasuradas, palavras repetidas que podem ser substituídas por um sinônimo. A autobiografia é um tipo de biografia em que a pessoa, então, se narra, ela narra a sua história. Então, ela está dentro do fato. E por isso mesmo ela é escrita em primeira pessoa, que nem eu nasci em Canoas, no dia tal. Então, eu estou narrando a minha história. Isso se chama autobiografia. Por isso que eu coloquei ali que os gêneros textuais autobiográficos são vários. É a biografia, a autobiografia, a mini biografia. São 3 gêneros, então, textuais, tá? Para melhor compreender esse tipo de texto, eu vou contar para vocês a história da Carolina Maria de Jesus,
que foi uma escritora brasileira, né? Ali nós temos um resumo da obra dela. Ela era uma escritora, ela nasceu dia 14 de março de 1914 e morreu dia 13 de fevereiro de 1977. Ela tem as suas principais obras: O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de 1960, A Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, 1961, e Pedaços da Fome, 1963, e Provérbios, 1965. Por que a Carolina foi importante? Porque a Carolina foi uma das primeiras escritoras, únicas não, primeiras escritoras negras do Brasil, onde pouco tempo depois da abolição da escravatura, as pessoas não davam muita oportunidade, né, para o negro se expressar, e ela foi reverenciada lá naquela época, ali pelos anos 60, quando ela escreveu uma carta, tá, gente? Para um editor, e esse editor gostou muito dessa carta, descobriu então que ela tinha vários escritos, virou um livro, que é esse Quarto de Despejo. Por que foi tão importante lá atrás? Porque ela era uma catadora de papel, ex-empregada doméstica, pobre, que veio para São Paulo de Minas Gerais, onde os pais eram agricultores, a mãe era empregada doméstica, uma patroa da mãe, então, ajudou ela, então, para que ela pudesse estudar, por isso que ela sabia escrever, porque muita gente não sabia. Naquela época não existia escola obrigatória, então as pessoas não iam para a escola. E o escrito dela era tão bonito que ela cativou as pessoas pela situação que ela vivia. Ela contava a situação da favela onde ela vivia, né? Aqui nessa foto nós temos um trecho da autobiografia, porque ela se autobiografou no formato de um diário, ela contou a vida dela no formato de um diário. Que nem ali, ó. Querido diário, né? 15 de julho de 1955, aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização de novos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Pois então, ela está escrevendo uma coisa que hoje em dia acontece, mas ela escreveu isso lá em 1955, gente. Então, 65 anos atrás. Vocês imaginem o quanto foi importante. Ela tem uma história de vida muito bonita, que eu não vou contar toda aqui para o vídeo não ficar longo, mas que vocês podem acessar aí nesse link, né? Com várias curiosidades sobre a vida dela, como terminou a vida dela, que eu acho que vocês podem pesquisar um pouco também como foi o fim da vida dela, se ela conseguiu sucesso nessa carreira como escritora, né? E aqui eu coloquei então as atividades. Vocês vão ler o texto 1 e 2. O texto 1 que explica o que é uma biografia, o texto 2 falando sobre a Carolina, tá? Eu vou mandar então esse material em PDF e lá no Google Classroom vocês vão ver então um quiz, perguntas e respostas, onde vocês vão escrever as respostas e ele já vai dar automaticamente a resposta correta para que vocês possam corrigir no momento que vocês estão respondendo, tá? Da 4 a 7 também nós temos alguns elementos gramaticais ali, identificação de substantivos, tá? Dentro desse texto que a gente também já estudou. Da 8 vocês vão elaborar uma entrevista oral, registrando as respostas no caderno e enviando foto nas atividades. Vocês vão escolher alguém da família de vocês, ou vocês vão fazer uma entrevista oral, não é para dar o papel para a pessoa escrever a resposta, vocês vão perguntar, vocês vão registrar a resposta. Tá? E na 9, com essa entrevista, vocês vão produzir um texto biográfico desta pessoa, em terceira pessoa. Vocês vão botar ela nasceu, ele nasceu, porque vocês vão estar narrando a vida de outra pessoa e não a vida de vocês, tá? Mínimo de 15 linhas, máximo de 30. E vocês vão usar as explicações desse vídeo, material de PDF que vai estar lá, e vão me enviar foto ali no grupo sobre as atividades, tá? Quem for fazer essas questões no caderno, guarda também o caderno, né? Deixa tudo registradinho lá no caderno para no retorno a gente corrigir melhor, tá? A gente não sabe ainda se vai ser dado nota, então se for dado nota depois eu vou recolher, mas a princípio tudo que está registrado ali no Google está valendo, né? Para que eu saiba que vocês me devolveram, tá? Cuidados, então, observem a validade das aulas, né? Para quantos dias são, 2 semanas. E a data de entrega final, porque agora tem data de entrega, vocês têm que entregar naquelas datas. Porque logo na sequência vai vir outra aula que vocês vão ter que fazer outras atividades, tá? Imprimir ou copiar no caderno as atividades, né? Esses textos que eu tô enviando, essas perguntas, vocês podem copiar no caderno para vocês terem tudo registrado, conteúdo. Guardar todas as atividades, então, de produção no caderno para posterior correção, ok? Um abraço, um beijo e até a próxima.